Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais este vídeo. Eu quero mostrar para você como que você pode pintar folhas de um jeito bem fácil, de um jeito básico, simples, tá bom? Para que você aprenda e você coloque nos seus florais, tá bom? Vamos lá? Quero mostrar para você. Bom, vamos lá então. Vamos fazer nossas folhas. Primeiro eu quero estar colocando um galinho aqui. Estou com carvão vegetal, tá bom? Com carvãozinho eu consigo fazer um esboço bem mais fácil. Bom, eu vou estar fazendo uma folha aqui nesse lugar, ó. Então para isso eu vou estar fazendo um círculo oval, joia? Sempre um círculo oval é muito importante. A partir desse círculo a gente consegue fazer a nossa folha, tá bom? Vou estar fazendo uma outra aqui ao lado e possivelmente uma outra virando para o lado de cá, tá bom? E sempre que eu estar fazendo uma folha eu preciso estar marcando primeiro um ponto, um círculo oval, para que eu possa estar colocando a minha folha, tá bom? Ó. É muito importante estar fazendo essas marcações geométricas, primeiramente, tá bom? Para que você possa estar colocando a sua folha baseado aí nesse formato. Aqui o meio seria o talinho. Então a folha geralmente ela tem o biquinho aqui um pouco mais afinado e vai partindo para o lado arredondado aqui nas suas laterais. Ela tem alguns gominhos que seriam serrilhado, então eu estou colocando alguns gominhos, que é uma forma mais clássica, mais fácil de estar fazendo, tá bom? Vou estar fazendo a pontinha, sempre engordando um pouco as laterais, tá bom? E deixando aí a ponta um pouco mais fina, tá bom? Então, simplesmente um esboço, rapidamente que a gente consegue fazer, detalhar um esboço, tá bom? E assim fica mais fácil. Eu vou estar aqui fazendo da mesma forma. Esse formato arredondado, simplesmente ele é para ajudar você a estar projetando a sua folha, tá? Ó, conforme eu vou vindo para cá, para a ponta, eu vou afinando, tá bom? Essa daqui eu vou estar virando esta folha, então eu vou fazer alguns gominhos, 1, 2, e vou estar fazendo ao contrário aqui, ó, 2 ou 3 aqui para estar fazendo uma folha virada, tá bom? Joia? Eu vou estar afastando um pouquinho para você poder perceber melhor aí, tá joia? A parte daqui, ó, também eu vou estar fazendo uma outra folha, virando para lá. Então a pontinha sempre mais fininha e deixo ela num formato arredondado, ó. Vou passando um pouquinho do círculo ali e vou fazendo uma curvinha aqui, ó, aqui atrás, tá bom? Então basicamente aqui eu estou fazendo um esboço aqui da folha, não precisa ser muito definido, tá bom? Só para que a gente possa estar fazendo a nossa pintura, tá joia? Fazendo aqui nossas folhagens, tudo bem? Bom, aí o nosso desenho, simplesmente eu fiz um esboço, é importante você fazer para você saber onde você vai pincelar, onde que você vai fazer a sua folha, tá bom? Então feito isso aí agora, eu vou estar fazendo então a parte da pintura, vamos lá? Bom, então vamos lá, tô com as tintas aqui, as cores, tá bom? As cores que eu vou estar utilizando são essa aqui, ó, o verde Vissier, o Laca de Garanza, pode ser um carmim, tá bom? Também um amarelo de cadmio claro e um branco, tudo bem? Somente essas cores aqui já dá pra gente fazer o nosso exercício, a nossa pintura, a nossa folha, tá? Um jeito bem fácil para que você possa compreender, tá? Primeiramente vamos estar usando o verde Vissier, mas não vou usar ele puro, eu vou colocar um pouquinho do nosso laca juntamente aqui, muito pouquinho, tá bom? Para quebrar um pouquinho esse verde, deixar um tom um pouquinho mais escuro, tá? Lembrando que o meio tem que ser a parte do meio aqui, ó, um lado da folha eu preciso deixar com um pouco mais de sombra e o outro lado um pouquinho mais de claridade. Então a folha ela tem esse, você precisa estar fazendo desta forma, tá? Então um lado você vai estar sempre deixando um pouquinho mais escuro que o outro, tá? Vou pegar o verde Vissier com um pouquinho do nosso vermelho laca aqui, ó, muito pouquinho. Eu vou estar fazendo um fundo aqui primeiramente, tá bom? Fazendo aqui as voltinhas. Bom, pincel 14 ou um pincelzinho 16, um pincel maior também dá certo, tá bom? Vou utilizar aqui um 16 para ficar um pouco mais prático aqui o nosso trabalho, tá? Então venho fazendo a parte do fundo, vou preenchendo primeiramente um fundo com um pouquinho de verde e um pouquinho do nosso vermelho, tá? Vamos lá. Essa parte do fundo aqui, ó, eu vou deixar um lado mais escurinho um pouquinho, ó, bom?
esse ladinho mais escurinho, dando pinceladinhas nesse sentido aqui da folha, tá bom? Ó. Joia? E vou começar a acrescentar um pouquinho de branco aqui, tá? Esse lado agora eu vou deixar um pouquinho mais claro, tá? Então, por esse lado um pouquinho mais claro. Então eu vou com o verde, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do branco, tá bom? Vou fazer um fundo mais escuro de um lado e o outro um pouquinho somente mais claro aqui nesse meio, tá? E vou escurecendo novamente para esta outra parte aqui, ó, tá? Fazendo as curvinhas. Essas curvinhas são mais simples de fazer do que esse serrilhado, tá bom? E você vai afinando ali para a ponta, ó, tá? Então lembrando que as pontinhas tem que ser mais finas, tá bom? Feito o nosso fundo, agora vamos dando uma leve suavizada aqui, ó, pincelada, tá bom? Eu vou começar agora a colocar um pouquinho de amarelo e um pouquinho de branco, tá bom? Um pouquinho de amarelo e branco. Com o fundo ainda molhado, tá bom? Eu vou fazer a marcaçãozinha aqui do meio, tá? Com o pincel, ó, vou descer para baixo. Bom? E vou clarear um pouquinho nessa parte de cá. Então aqui as pinceladas do meio aqui eu vou dar uma leve iluminada. Então vai ser algumas pinceladas nesse sentido aqui, ó, tá bom? De meio à lua para baixo, ó. Só que eu não vou vir com ele até aqui na ponta, eu vou suavizando aqui para a ponta, tá? Vou suavizando, dando alguns toquezinhos, vou virando a pincelada e vou deixando o risco de acordo com o talinho indo para a ponta, tá bom? Então eu vou colocando amarelo, um pouquinho de branco e vou dando alguns toques de iluminação nesse lado da folha, ó. Alguns toquinhos, vou tocando e vou suavizando para a beirada, tá? Ó. Só que eu não vou suavizar muito, não vou clarear muito, somente um pouquinho, tá bom? Ó. Então um lado vai estar mais claro. Chegando aqui na beiradinha eu vou suavizar, ó, pincelado, tá bom? E vou, então eu tenho a iluminação desse lado e a iluminação do lado de cima aqui também, ó, tá? Agora pro lado de cima, ao contrário, de cima eu vou fazendo essa voltinha, ó, e vou puxando de leve, ó, tá? Bem suave, ó, tá? Vou virando conforme eu vou indo pra lá, eu vou mudando a posição, tá joia? Feito esses toquinhos de iluminação agora, eu vou reforçar agora um pouco mais de luz, um pouco mais de branco e um pouquinho de amarelo, tá? Agora eu vou dar alguns toquezinhos de iluminação aqui embaixo. Bom, é bom um pincelzinho grande nesta área aqui, não muito pequeno, dando alguns toquezinhos de iluminação aqui, ó, tá bom? A parte de cima também, ó. Esses gominhos, que seriam os nossos gominhos arredondadinhos, eu vou fazer a iluminação justamente neles, né, ó, como se fosse neles, tá bom? Ó. Dando alguns toques de... Conforme eu vou indo para a ponta, eu vou suavizando essa pincelada, tá? Dou alguns toques de iluminação na parte do meio e na pontinha ali eu vou suavizando, ó, tá bom? Suavizando. Venho com o pincelzinho agora dar um toquezinho bem levinho para deixar bem suave essas pinceladas, tá? Bom? É isso. Agora eu vou estar pegando o pincelzinho, virando para cima e fazendo a marcaçãozinha ali do meio, tá bom? Ó, bem de leve. Tudo bem? É um jeito de fazer folha bem simples, sem muita complicação, tá bom? Então eu tenho aqui uma sombra nessa parte de um lado, tem a luz em cima e esse outro lado da sombra vem no contorno aqui embaixo e a luz vem do meio para cá, tá bom? E ela vai virando a pincelada, tá bom? Ó, nesse sentido aqui, tá joia? É isso que você precisa entender, tá bom? Não precisa definir com risquinhos, linhas, não. É um jeito clássico de fazer folha simples e fácil, tá bom? Vamos repetir o mesmo processo na outra folha, tá bom? Vamos lá?
Essa folha aqui, eu vou estar fazendo essa de baixo aqui, ó, tá bom? Primeiro eu vou fazendo um fundo mais escurinho, com o verde Vissier e o nosso vermelho, mais o verde Vissier, tá bom? Aqui eu vou estar fazendo ela virada, tá? Então já vou deixar o desenho mais ou menos para você não se perder, ó, tá bom? Então eu tenho um fundo aqui, tá bom? Vou fazer uns contorninhos aqui em volta. Vou puxar o talinho para cá, tá bom? Bom, feito aqui esse fundo aqui, ó, certo? Vou dar algumas pinceladas nesse sentido, do meio, ó. Vou deixar marcadinho o meio, bem de leve, tá bom? E vou agora pegar o branco, tá? E amarelo. E aí eu vou começar a clarear um lado. Vou clarear então esse lado aqui, tá? Do meio, suavizando para as beiradas, tá? Ó, de leve eu vou sumindo a pincelada conforme eu vou indo para a ponta, tá bom? Ó, e volto dando um leve toquezinho para suavizar essa área de iluminação. E depois eu vou reforçar um pouco mais com um pouquinho mais de luz, ó. Vou pegar a tinta de um lado somente do pincel, ó, tá vendo? De um lado só, esse lado aqui, ó. Do lado de baixo mesmo eu vou dar um toquezinho. Do lado de baixo onde está a tinta, ó, tá? Para iluminar, tudo bem? E vou suavizando. A mesma coisa agora eu vou fazendo pro lado de cima, da beiradinha de cima para baixo aqui, ó, pro meio, ó. Vou dar alguns toquezinhos, ó, aperto e suavizo, ó, e volto dando alguns toquezinhos, suavizando essas pinceladas, tá bom? Conforme eu vou indo pro meio, eu vou virando a pincelada pro sentido do biquinho dele ali, ó, tá? Eu venho dando alguns toquezinhos, suavizando, ó, de leve, e depois eu volto dando um toquezinho a mais de luz, em branco e amarelo. E esse toquezinho a mais é somente algumas partes aqui, ó, tá? Eu posso estar pegando a tinta agora, nessa última parte, virando ela para cima no pincel, ó, e dar um toquezinho ali em cima, ó, tá? Somente um toquezinho, suavizando ali os cantinhos. A ponta não precisa iluminar muito, tá? A ponta vamos deixar um pouco mais esfumaçadinho, indefinido ali a ponta, tudo bem? Esse meio aqui, eu vou com o mesmo pincelzinho aqui, ó, viro para cima a tinta. E nós colocamos aqui uma linha no meio de iluminação. E essa parte que está virada, nós vamos com um pouquinho de branco e amarelo também, ó, com a tinta ainda para baixo. Eu vou dar um toquezinho de cima, aperto o pincel, viro o pincelzinho, ó, para trás, ó, tá bom? Aqui seria a mesma coisa, ó, aperto, viro ele para trás, tá bom? Ó, tá? Eu estou usando um pouquinho de amarelo, um pouquinho do branco e tem um pouquinho de verde aqui, ó. Então eu vou ter um verde bem clarinho, tá? Aperto, viro para trás aqui embaixo. Aqui eu vou virar para frente, ó, tá bom? Ao contrário. Fazer a pontinha ali virando, ó, para cima, tá bom? Então aqui eu tenho uma folha virada, tá joia? O mesmo processo eu vou estar fazendo naquela terceira folha para você ver, tá bom? Vou acelerar aqui para você ver, o processo é o mesmo, um pouco de verde, um pouquinho do vermelho para fazer uma sombra. Eu estou fazendo com verde Vissier, tá? Posso estar fazendo com outros verdes? Sim, claro. Depende da folha, depende da espécie, tá bom? Vamos lá. Bom, tá aí, feito o fundo, agora vamos estar fazendo a iluminação, tá bom?
Lembrando que o meinho aqui é o talinho, tá? Então um lado vai ficar mais escuro, então vamos pegar essa parte de cima, ó, e vou escurecer um pouquinho esse lado. É bom já deixar sempre, para escurecer, sempre um pouquinho de verde com vermelho, tá? Que é o nosso laca, ou pode ser um alizarinho ou um carmim, lembrando, tá? Tá bom? E vamos iluminar então um lado de cima e o lado do meio aqui para baixo, ó. Vamos iluminar esse lado, tudo bem? Branco e amarelo. Vou fazer uma luz mais clara. Como o pincel já está um pouquinho sujo de verde, então vai ficar um verdinho bem clarinho, tá bom? Vou pegar a tinta só de um lado do pincel, tá bom? Eu posso virar essa tinta para cima no pincel? Pode, se você tiver aos pouquinhos, iluminando aos poucos, vira para cima a tinta, ó. Dá algumas pinceladinhas de leve, ó, fazendo esse movimento circular, tá bom? Do meio para a beirada. Conforme vai indo para a ponta, vai virando para o lado da ponta ali da folha, tá bom? Pegando a tinta, vira ela para cima, ó, e vem fazendo agora a lateral. Vem com o cantinho do pincel, ó, dá uma suavizada, tá bom? Sempre bom dar uma suavizadinha ali na pincelada, tá? Conforme vai indo para a ponta, vai virando a pincelada, tá bom? Aqui também dou um toquezinho. Ok? Então eu pego a tinta no pincel, viro ela para cima. É importante você virar para cima em algumas áreas que você queira iluminar mais, tá bom? No caso eu quero dar alguns retoquezinhos a mais aqui nessas partes de cima somente, ó. Tá bom? Nas pontas não precisa iluminar muito, mas esse meinho aqui somente, tá bom? E um toquinho aqui no meio da folha, geralmente é onde tem um pouquinho mais de luz concentrada, tá bom? Somente isso. Com o mesmo pincel eu posso estar fazendo o meinho ali, tá bom? Bem suave. Uma corrigidinha aqui, ó. Tá bom? E vim descendo com o galinho. Certo? Você pode estar iluminando um pouquinho mais com branco e amarelo somente nessas áreas que tem iluminação. Então, para isso, você vai pegar o branco, o amarelo, virar a tinta para cima no pincelzinho e dar um toquezinho ali de iluminação. Então, lembrando que você vai tocar e vai puxar a pincelada, tá bom? Para que não fique pesada na parte de baixo. Um pouquinho mais de branco. Posso reforçar algumas áreas de iluminação aqui nas nossas folhas, tá bom? Aqui no meio também, alguns toquezinhos. Joia? Tá bom? Bom, tá aí a nossa dica, tá bom? Da nossa pintura, nossas folhas. Espero que você tenha gostado, que você possa pôr em prática, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos.